E saiu o capítulo 80 de Shumatsu no Valkyrie, o terceiro capítulo da luta entre Apollo e Leônidas, e de fato o primeiro capítulo com porradaria, trocação, soco na cara e sangue voando, exceto o primeiro sangue do último capítulo. Então vamos analisar esse capítulo aqui bem rapidinho, sem muita demora aqui pra intro, e falar sobre esse capítulo que eu achei bastante interessante. Pouca coisa, é verdade, mas é um capítulo mais de transição. Vamos falar sobre isso mais na análise, direto para a primeira página. E como é de costume nos capítulos de Shumatsu, esse aqui começa já dando uma introdução, uma base do que a gente vai ver nesse capítulo de agora. Bom, o capítulo começa falando sobre as linhas de Ártemis, né? Eu li em inglês, eu não sei como que vão traduzir para o português nas scans que normalmente ficam, as String of Artemis, né? Que é interessante o caso dessa arma aqui. Basicamente o capítulo inteiro se baseou nela e no Apollo mostrando suas capacidades com ela, uma parte das suas capacidades. Mas já começa falando das linhas de Ártemis serem um tesouro sagrado. Eu achei interessante que Ártemis, como a deusa que a gente conhece, a deusa da caça, da lua, da mitologia grega, não foi citada como uma personagem, uma deusa. Mas é dito que a arma divina do Apollo, ela é bem misteriosa, né? Já começa na primeira página falando que ele nomeou a sua arma divina misteriosa de linhas de Ártemis. Isso é bem interessante. Ainda não está descartado a possibilidade de Ártemis ser uma deusa de fato no universo de Shumatsu, mas é estranho que o autor usou ela mais para dar um nome para uma arma sem citar de fato que é um personagem ou que isso influenciou no nome do Apollo. Mas isso pode ser visto em um futuro flashback, né? Depois a gente continua a luta com o Apollo voltando depois do golpe do Leônidas, né? E o Leônidas continua o seu avanço e o Apollo desvia, né? E aí a gente começa a ver alguma trocação entre os dois, porque dos últimos capítulos a gente teve bem pouca trocação entre os dois ainda. Esse capítulo de fato foi o que mostrou mais trocação entre eles de verdade mesmo. E já começa mostrando as linhas do Apollo entrando em ação, né? Achei bem interessante todo o conceito das linhas dele. Bom, elas são provavelmente, talvez, a arma mais versátil que a gente tem no mangá até agora. Acho que muito dessa habilidade das String of Artemis, do Apollo, envolvem a grande versatilidade que ele tem. Até é dito isso no mangá pela própria Brunilde, ela diz que realmente é bem versátil a todas as capacidades dele de fazer, bom, basicamente qualquer coisa. E o capítulo começa dizendo que elas podem ser usadas tanto como armas quanto como escudos. A gente tem bastante esse conceito de ataque e defesa, de versatilidade em vários personagens. O Beelzebub, é claro, tem a melhor fusão de mundos entre ataque e defesa. O Buda tem 6 armas, o Zero consegue fazer vários tipos de armas diferentes, o Kim tem várias formas, o Hércules tem vários trabalhos, o Jack usa vários tipos de arma diferentes. Mas o Apollo talvez tenha a maior versatilidade do mangá até agora. Pelo menos do que a gente viu nesse capítulo, ele pode fazer qualquer coisa com os fios dele. Não foram especificados, inclusive foram hintados algumas vezes esses fios nos últimos capítulos. Os fios eu particularmente achei eles muito certeiros com a personalidade e a plot do Apollo. Eles são graciosos, eles são belos, dá pra ver nas scans que eles realmente são bem bonitos, todo o estilo deles. É uma arma que combina muito com o Apollo, além de representar a própria versatilidade do Apollo como deus de muita coisa. Deus da música, deus da medicina, deus do sol, deus da profecia. O Apollo é um deus muito versátil, nada mais justo que a arma dele represente essa versatilidade dele. Então eu achei muito interessante eles usarem esse tipo de coisa. Além disso, é muito interessante também como o capítulo começa dizendo que o Apollo pode transformar essas linhas em várias coisas, como por exemplo uma lira ou um arco. E quando o Apollo entra na arena, o Randall fala de alguns feitos do Apollo e de como ele é reverenciado, e ele diz que o Apollo não é reverenciado pela sua lira, que é algo que ele toca muito bem, e nem pelo seu arco, que ele usou para matar a serpente, e sim pela sua força e beleza. Mas a lira e o arco provavelmente foram as próprias linhas de Ártemis que ele usou. Claro, não é confirmado, óbvio, mas o fato de o capítulo começar dizendo que ele pode transformar essas linhas em um arco ou em uma lira, e a gente vê na entrada dele que ele usa isso de fato, é bem interessante. Talvez possa ser mostrado no futuro que o Apollo seja muito dependente dessas linhas, mas
não é pra menos, né? Caramba, essas linhas fazem tudo, elas aparentemente não tem muito limite. Eu duvido que elas não vão ter algum limite. Do que eu conheço de Shumatsu, eu acho que essa é uma habilidade muito aberta que provavelmente vai ter algum limite que ainda não foi mostrado. A gente tem que esperar pra ver, não tem muito o que dizer sobre isso. E também é dito pela própria Brunilde que as linhas de Artemis são uma das classes de armas divina mais fortes. Não sei na tradução que vocês leram, mas em algumas traduções que eu li era citado como The Strongest Class of Sacred Treasure in the Heavens. Desculpa o inglês meio horrível, né? Mas o que eu quero dizer é que ela é uma das classes mais fortes de arma divina, ou da classe mais forte de arma divina. O que não significa muita coisa, porque a gente não tem uma classe de arma divina no mangá. Particularmente, minha opinião é que essa arma provavelmente ela é tão forte quanto as outras armas divinas que a gente tem no mangá mesmo. Claro, em escala diferente, provavelmente ela não é tão forte quanto o Mjolnir ou a espada Nirvana, mas ela provavelmente está perto de armas divinas de outros deuses como a gente viu, como o cajado dos 6 reinos do Buda, talvez o cutelo da miséria do Zero, a clava do Hércules, o tridente do Poseidon, o bidente do Hades. Todas essas armas divinas, provavelmente a arma do Apollo está no mesmo nível de poder, né, é claro, e ela pode se mostrar mais forte que elas pela versatilidade dela e por como o Apollo usa, né, varia muito do usuário também, a gente sabe bastante disso. E ela também parece ser muito forte porque aparentemente não existe um limite de tamanho do que ela pode criar. O Apollo começa usando as linhas para evitar tomar o dano cheio do golpe do Leônidas, depois o capítulo mostra que ele apenas diminuiu o dano que ele tomou, ele ainda tomou um pouco de dano do golpe, mas ele diminuiu com as linhas. E depois ele transforma as linhas em luvas. E a gente vê que as linhas têm grande quantidade naquelas luvas. Então eu me pergunto se ele não pode transformar, sei lá, criar uma espada. Ele provavelmente pode, já que ele cria um escudo ou um arco. Mas quais são os limites? Por que ele não pode criar, por exemplo, aquele grande machado de miséria do Zero? Ou algo parecido com isso? O mangá não disse nada até agora. É um mundo é um infinito de possibilidades pro Apollo. Eu achei essa arma muito interessante por causa disso. Aparentemente ela não tem um limite de tamanho. Então a imaginação pro Apollo aqui é o limite, pelo menos por enquanto, né? O mangá pode dar uma consertada nisso no futuro. E é então que a gente vê o Apollo colocando uma das suas habilidades aparentemente mais fortes da linha, já que ela tem um certo destaque nesse capítulo, que é a The Shining Lyre, enfim, a lira brilhante, né? Se eu não me engano, Lyre é lira? Eu vou até dar uma checada aqui. É lira mesmo, não tem segredo. E é engraçado porque ele forma luvas, né? Então, lira pra tocar o quê? Tocar a porrada no inimigo, né? Só pode, mas enfim. E com essas luvas, ele de fato, ele começa a entrar em uma superioridade pra cima do Leônidas. Bom, a gente conseguiu ver aqui nesse capítulo que o Apollo, ele é um personagem com uma boa esquiva, uma boa análise, né? Uma boa percepção. Ele vai esquivando de todos os golpes e ele é o deus do boxe. Pois é. Quem diria, não é mesmo? É interessante ver isso sendo dito, e eu vou comentar um pouco mais sobre depois, mas também é interessante que o estilo de luta do Apollo parece ser bem versátil, assim como a arma dele, e eu duvido que ele vai se manter nessas luvas por muito tempo. Ele provavelmente vai mostrar vários outros tipos de estilo, e ele vai largar essas luvas daqui a pouco. Então, interessante a gente ver ele formando as luvas por causa disso, mas provavelmente ele ainda não chegou no limite dele, né? E é claro, não é só o Apollo que demonstrou alguma coisa nesse capítulo. O Leônidas também fez bastante coisa. Ele, como sempre, tava bem puto. E dos golpes que ele usou, eu achei um interessante... Bom, eu não achei nenhum particularmente super forte ou super impressionante, até porque esse capítulo foi mais pra mostrar o poder do Apollo e o Leônidas ficando na desvantagem dessa vez. Mas a gente vê, por exemplo, esse golpe aqui que parece ser o mais proeminente dele no capítulo, e até agora o golpe mais proeminente dele na luta, que é o Phalanx Athanatos. Eu fui procurar um pouco sobre o que esse golpe representaria, né? Phalanx é falange, é aquela infantaria de lanceiros gregos que tinha antigamente, é uma referência provavelmente, né, dado o passado do Leônidas, né? E a Thanatos, eu não achei exatamente o que significaria, mas Thanatos é o deus da morte, pra quem não sabe, né? E A normalmente é usado para negação quando tá em começo de frase, então provavelmente deve ser algo como não morte. O nome em conjunto deve significar alguma coisa a ver com, sei lá, uma falange que não morre ou algo assim. Enfim, sei que uma coisa representa, que o Leônidas é um bucha, né? Porque não acertou um golpe no Apollo, ele desviou de todos. Mas é interessante que o jeito que ele cria o golpe é com um momentum. Ele vai primeiro dando alguns socos bem rápidos para ele depois disparar todos
em vários golpes seguidos. O que me pareceu é que ele tava criando um momento. Não sei da interpretação de vocês, né? Um momento, no caso, ele tava socando várias vezes pra ele pegando ritmo. E aí depois ele lançou vários em um spam bem frenético de golpes furiosos. E dá pra ver que a arma do Leônidas também é bastante versátil, né? A gente vê o Leônidas usando de várias formas diferentes, é bem interessante. E dá pra ver que os dois lutadores são bem versáteis, né? O Apollo principalmente e o Leônidas também é bem versátil. Então também é interessante ver que essa luta provavelmente ela vai apresentar bastantes tipos de golpe e estilos de lutas diferentes com uma coreografia bem legal. Além disso, bom, já é dito pra gente que o Apollo é o deus do boxe. Interessante isso, eu acho que talvez seja uma gagzinha legal no meio da luta, o Apollo se mostrar deus de várias coisas. Eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente tá vendo agora com ele ser deus do boxe e depois, daqui a 1 ou 2 capítulos, ele fazer outra coisa com a linha e ele ser o deus de outra coisa. Acho que cabe bastante com ele, né? Eu acho que faz bastante sentido, é uma coisa que pode ir continuando. E sobre ele ser deus do boxing também, eu queria fazer uma comparação interessante. O Shiva é dito como o maior brawler do céu. O maior brawler, né? Que a tradução seria um briguento, né? Um brigão. E o que a gente poderia tirar de comparação do Apollo com o Shiva? Existem vários argumentos, eu dei uma pensada sobre isso, se isso colocaria o Shiva acima do Apollo no quesito de combate corpo a corpo, já que o Shiva é o maior brawler dos céus, e o Apollo, sendo o deus do boxe, poderia se encaixar nessa categoria e ficar abaixo do Shiva, mas eu também acho que existe um argumento de o Brawlers, como a tradução mais literal é brigão, é que o Shiva não tem um estilo de luta muito definido ou refinado, enquanto o Apollo já tem um estilo de luta mais refinado, não à toa ele é o deus do boxe, né? De alguma forma ele é o deus do boxe, não dá pra saber como, mas ele é. O que é engraçado, mas então eles poderiam estar em categorias diferentes ou em categorias iguais. Até porque o Shiva é dito como também um cara que faz parte de uma arte marcial. O Randall fala que o round 5 consiste em uma batalha de artes marciais entre humanidade e deuses, né? Então, e aí, o que vocês acham? Vocês acham que o Apollo ele é mais forte que o Shiva e o Shiva é só o maior brigão? Ou que o Shiva realmente tem uma superioridade em combate, já na frente do Apollo pela citação? Interessante pensar sobre esse ponto também. E a gente vê ao decorrer do capítulo o Leônidas tentando tomar a frente do Apollo e não conseguindo, usando algumas táticas como, por exemplo, usar a perna dele como alavanca para puxar a corrente. Eu acho isso... São pequenos detalhes, pequenas cenas que normalmente as pessoas não percebem muito, mas eu gosto de me atentar a esse tipo de detalhe. Acho isso muito interessante, não só pra coreografia da luta, como também pra demonstrar que o Leônidas é muito esperto em combate, porque esse não é um movimento muito incomum. Porque pessoas que não têm tanta destreza com a arma delas, com essa arma do Leônidas, por exemplo, teria que esperar a corrente fazer toda a volta pelo corpo dele, e isso perderia muito tempo. Ao invés disso, ele coloca a perna, ele usa a perna como alavanca, e ele puxa a corrente pro outro lado, já fazendo provavelmente um golpe mais forte, né? Pela própria inércia do golpe parando e voltando. Então, é interessante ver esse tipo de feito do Leônidas de K-Battle. No caso de inteligência de batalha, né? Claro, é pouca coisa, não é muita coisa, mas são os detalhes que importam, eu acho bem interessante. Além disso, é citado nesse capítulo como o Apollo é o deus do boxe. Enquanto eu lia, eu tava pensando nessa frase e achei muito interessante que eles colocaram, né? Que é a frase do Muhammad Ali, né? Eu não sei como é a tradução em português disso, mas seria algo como float like a butterfly, sting like a bee, né? Que inclusive o Confucius fala na luta do round 6 contra o Buda. Pra quem viu o anime perdeu, porque o Confucius foi cortado junto com Jesus e Sócrates. Mas no anime, no mangá, ele fala isso. Ele fala essa mesma frase. Interessante, eles estão reutilizando essa frase. E eu acho que faz bem mais sentido usar nessa, porque o Apollo é o deus do boxe. Ele literalmente tá usando footwork, que é um tipo de técnica do boxe. Eu não sei muito de boxe, mas do que eu sei, tem footwork, né? Que é como eles ficam na arena. Então é interessante eles colocarem essa frase do Muhammad Ali, apesar de não citarem o Muhammad Ali, né? Mas é interessante a frase que eles usam. E a gente vê a segunda coisa mais importante do capítulo depois das linhas de Artemis, que provavelmente é toda a persona do Apollo em relação com o complexo de superioridade dele. Essa é uma parte que eu acho muito interessante, que é a análise da psique do personagem, de como ele se vê pelas pessoas, como as pessoas veem ele, como o Apollo age sobre isso.
e dê pra gente ver que o Apollo realmente, a gente já sabia disso, né, mas ele realmente tem um complexo de superioridade, né, as pessoas da plateia começam a dizer, não que o Apollo tem sorte, mas que se ele não estivesse desviando e ele fosse um combate corpo a corpo, o Leônidas teria vantagem, ou então os deuses dizendo que bom que o Apollo tá desviando, e isso aparentemente acaba atacando o complexo de superioridade do Apollo. Essa característica, pelo que parece, já era sabida pelos deuses, porque o Ares ele já reagiu meio que sabendo o que queria acontecer quando ele percebe que esses comentários estão sendo lançados na arena e o Apollo fica meio quieto. Ele já faz uma cara de que vem merda pela frente, e de fato, vem. A gente percebe que o Apollo é tão orgulhoso, mas tão orgulhoso, e esse complexo de superioridade dele é tão grande, que ele força a entrar no jogo do Leônidas. Ele quer vencer no jogo do Leônidas. Se o Leônidas é bom no combate corpo a corpo, então a gente vai entrar no combate corpo a corpo e eu vou ganhar desse cara no combate corpo a corpo. Claro, não é só arrogância na minha visão. Ele não é um Poseidon 2. Se tiver alguém falando isso, desculpa, não acho que você tá lendo o mangá direito. O Poseidon ele só era arrogante, ele se via superior aos outros por ele ser superior. O Apollo, ele tem que alcançar as expectativas, cumprir as expectativas que as pessoas colocam nele. Isso é uma coisa que ele tem como obrigação e a gente vê isso nas últimas falas dele no capítulo. Ele acha que como deus do sol, como alguém que brilha muito, ele tem que cumprir as expectativas colocadas nele e até superar elas. Então as pessoas estão dizendo, se o Apollo estivesse num combate corpo a corpo, o Apollo vai lá e ele quer provar que ele é muito superior, que ele vai brilhar em todos os quesitos. Eu achei isso muito interessante do personagem do Apollo. Tô com bastante expectativa pra ver mais sobre o personagem do Apollo, ver mais desse pensamento dele, porque é um deus bem diferente. Claro, ele é arrogante que nem o Poseidon, ele é orgulhoso que nem vários deuses que a gente viu, mas o jeito de pensar dele, o jeito de agir, o jeito de ele se colocar em uma hipotética desvantagem, pra ele mostrar que é uma vantagem dele, ou que ele é superior nesse aspecto também, é muito interessante. E é claro, eu acho que esse pode ser o fator que pode acabar sendo decisivo na luta e pro desenvolvimento do Apollo. Fica a questão, no final da luta, ele vai deixar de ser assim? Ele vai mudar como alguns personagens que a gente viu, como por exemplo o Jack? Ou ele vai se manter dessa forma de pensar de maneira teimosa e vai morrer por isso, como Poseidon? Ou então, quem sabe, ele vence mesmo com essa forma de pensar. Aí ele é muito Shed, não tem como, né? Aí ele diz que vai ganhar na desvantagem, ele ganha na desvantagem. Mas é muito interessante ver como o mangá vai lidar com isso e com esse jeito dele de pensar. Porque, de fato, esse jeito dele de pensar gera uma desvantagem pra ele em combate. Então, como o mangá vai tratar com isso? É o que a gente pode ver nos próximos capítulos, né? E eu acho que tô muito interessante pra ver isso. Bom, foi um capítulo curto, no total teve menos de 40 páginas, eu particularmente esperava um pouco mais. Complicado acompanhar Shumatsu mensalmente, porque normalmente o capítulo não é tão estofado, às vezes tem 70 páginas, às vezes tem 33. Então fica complicado. Eu achei esse capítulo interessante, mas eu particularmente não tô muito empolgado pro round 9. Eu acho os personagens legais, mas eu não gosto muito do Leônidas, mesmo com o flashback dele. Gosto um pouco mais do Apollo, apesar de eu torcer pro Leônidas, porque eu sou time humano, eu vou torcer pra todos os humanos, porque eu quero que eles ganhem, porque eu não quero que a humanidade seja extinta. Mas em questão de personagem mais interessante, eu tô mais empolgado pra ver mais do Apollo. Então, achei bastante interessante o capítulo por esse lado da persona do Apollo, da personalidade dele. Mas o combate, apesar de ele ser inventivo, as esquivas do Apollo serem legais, como combate eu não achei nada muito interessante. A coreografia legal, mas nada demais. No total, acho que nenhum golpe teve tanto impacto assim. O golpe com mais impacto que a gente teve conectando foi o punho na cara do Leônidas que o Apollo deu. E esse próprio soco não parece ter feito muito efeito no Leônidas. O Apollo até diz que ele é relativamente resistente para um humano. Então, no geral, parece ser um capítulo que só serviu para duas coisas: mostrar um pouco da habilidade do Apollo e mostrar um pouco da personalidade dele. A gente não teve muita explicação, nem muita exibição sobre a Volunde do Leônidas. Eu tava esperando um pouco sobre isso, sobre o mangá explicar como ela funciona. É claro, tá meio evidente que aparentemente ela vira essa foice, um escudo foice aí, um escudo giratório. Mas eu queria, tava com a expectativa que mostrasse pelo menos ele fazendo a Volunde com a Valkyria, tendo alguma conversa com isso, ou falando especificamente como ela age, ou se ela é tão simples assim.
Pode ser também, mas eu duvido muito, sinceramente. Então, acabou que a gente não teve isso. Eu espero que a gente tenha em capítulos futuros. Eu acho que a gente vai ter em capítulos futuros. Mas falando em capítulo futuro, o que eu acho mais provável pro próximo capítulo é um flashback do Apollo. Enquanto eu tô gravando esse vídeo, não saiu ainda nenhuma chamada pro próximo capítulo. Pra quem não sabe, quando lança a edição da Comic Zenon, que é a editora que lança Shumatsu, às vezes, ou no próprio capítulo de Shumatsu, ou em outras revistas que eles têm, outras histórias que eles têm dentro da revista, saem chamadas, saem pequenas frasezinhas dizendo o que pode acontecer no capítulo do mês que vem. Nem sempre elas estão certas, porque o autor pode mudar isso, pelo que eu sei. Então, não é uma obrigatoriedade do autor de seguir, mas normalmente segue. E eu não recebi nenhuma informação sobre até agora, não sei quando que vai sair. Se sair, vou fazer um post na comunidade aqui no canal, então fiquem de olho. Mas, enquanto não sai, a minha teoria é que o próximo capítulo vai ter um flashback do Apollo, pra tristeza de muitos que querem ver porrada, e pra minha felicidade, que quero ver mais do Apollo. Eu acho que vai ser um flashback do Apollo porque o mangá, esse cliffhanger, essa página final do Apollo falando dele como Deus do Sol que cumpre as expectativas, me parece uma ótima ponte pra mostrar do flashback do Apollo e de por que ele quer fazer isso, por que ele se vê assim, ou algum evento que gerou ele ser assim, ou que gerou as pessoas verem ele como essa pessoa que ele é hoje. Eu acho sim que pode ter um flashback do Apollo, e um flashback mesmo do Apollo, um flashback grande. Quer dizer, um flashback que nem esse do Leônidas, mas eu acho que talvez até mais estofado, até maior mesmo. Acho que realmente o flashback do Apollo, talvez a gente tenha. Eu espero que tenha, é uma expectativa que eu tô tendo. E você, o que achou do capítulo 80, hein? Achou interessante? Gostou da porradaria trocada? O que achou da arma do Apollo? Muito roubada ou tava esperando mais dele? E do Leônidas? Muito bucha? Ou ele ainda vai dar a volta por cima? O que você espera do próximo capítulo também? E da análise aqui do canal. Diz aí a sua opinião sobre todos esses fatores. Quero ver o seu comentário aí embaixo. Dá o like, se inscreve e até mais.